Shalom, meus amigos. Essa semana nós estamos estudando a Parashá Shelach Lecha, que conta o episódio dos espias, quando Moisés mandou ali 12 homens para espiar a terra prometida. E veja que coisa interessante, a questão relevante hoje é a esperança ou a confiança nas palavras de Deus. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Algumas pessoas lançam dúvidas, mas Yeshua falava da ressurreição, falava que o reino estava próximo há 2000 anos atrás. Isso aí é conversa, isso aí não vai acontecer. É interessante a gente observar como a falta de fé afasta as pessoas de Deus e afasta as pessoas da certeza no mundo vindouro. E a Parashá fala disso também para nós, e ela nos traz um ensino muito valioso com relação a isso. Vamos ler o que nos diz o texto de Números, capítulo 13, versículo 27, quando os espias voltam, depois de terem espiado a terra, para falar com Moisés. O que nos diz a palavra de Deus? E contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Mas o que fica de importante nesse texto é que os espias voltaram e disseram para Moisés: nós fomos lá e vimos que a terra verdadeiramente mana leite e mel. Qual a relevância disso na sua vida hoje? A confiança em Deus. Por que o texto fala a terra verdadeiramente mana leite e mel? Porque se a gente for ler antes na Torá, quando o povo de Israel ainda era escravo no Egito, Deus fala a Moisés e fala ao povo de Israel posteriormente acerca dessa terra, em que ele, depois de libertar o seu povo, os colocaria. Vamos ler o que nos diz a Torá, Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 8º e o versículo 17. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e daí segue. No versículo 17 diz assim: portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Veja que relevante isso, né? Quando Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito, ele já sabe onde colocaria o seu povo. E o povo já saberia como era a terra para onde Deus os levaria. Era uma terra boa, terra que manava leite e mel. E os espias foram lá e viram a terra que mana leite e mel. Pouco mais de um ano depois. O problema é você não confiar. E daí o texto seguinte, na continuação da Parashá, fala que eles viram ali os gigantes e eles falaram: não, nós não vamos conseguir. Ora, se Deus os havia tirado da escravidão do Egito e os havia colocado para caminhar pelo deserto e os havia proposto chegar a uma terra que manava leite e mel, quando eles viram essa terra, isso deveria trazer para eles a certeza, a confiança em Deus. E foi isso que trouxe Josué e Caleb ao povo de Israel, que eles trouxeram, né? Josué e Caleb trouxeram ao povo: a terra mana leite e mel, vamos lá e vamos conquistar. Algo que produz a certeza em você, não a dúvida. Veja, no texto do Números 14, ainda dentro da Parashá, no versículo 8º, Josué fala assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. E ele fez questão de repetir isso. Se o Senhor se agradar de nós. O grande diferencial entre Josué, Caleb e os demais 10 espias era: se o Senhor se agradar de nós. Deus se agrada de pessoas que confiam nele e nas suas palavras. A cada semana, quando nós lemos a Torá na sinagoga, e lemos a porção dos profetas, lemos a Haftará, aquilo que é chamado de porção dos profetas, nós dizemos uma frase após a leitura da Haftará, e essa frase está no Sidur. Se você não tem o Sidur, você pode adquirir, está aí na sua tela,
o número do telefone, você pode entrar em contato conosco e adquirir. Na página 361 do Sidur nos diz assim: a bênção após a leitura. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações, Deus fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, eterno nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã. Quando a gente confia em Deus, a gente tem certeza de que as promessas de Deus jamais se tornarão vãs. Tudo aquilo que Ele falou há de se cumprir. Essa é a nossa esperança, a esperança do Mashiach, a esperança no Olam Rabá, a esperança da chegada de um reino de paz e justiça sobre a terra, como profetizou Isaías. Se nós não cremos nisso, a gente torna a nossa vida uma vida sem sentido. Shaul Hachalia fala, se nós confiarmos em Deus ou esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que ter a esperança e a fé na ressurreição dos mortos, na vinda do Mashiach. Sobre isso, o mesmo apóstolo Paulo, o mesmo Shaul Hachalia, nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vós, que antes éreis gentio, antigamente, antes de você se converter ao povo e ao Deus de Israel, você era um gentio, estranhos, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos, às promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, através do Mashiach, vocês que se achegaram à fé, ao Deus de Israel, têm essa oportunidade. Portanto, a gente tem que alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, sabendo que nenhuma das palavras de Deus é vã. Essas palavras fazem sentido. Tristes são aqueles que não confiam em Deus, sem esperança, sem fé, não acreditam nas promessas. Mas quando o Mashiach vier para instaurar o seu reino sobre a terra, nós reinaremos com ele. E aqueles que não tiveram esperança e que não perseveraram na fé, esses infelizmente não terão alcançado a terra prometida, tal qual aqueles espias e os demais que acreditaram neles, que ao verem a terra que verdadeiramente manava leite e mel, não acreditaram que seriam capazes de conseguir alcançá-la, não acreditaram nas promessas de Deus. Não seja como essas pessoas. Antigamente, você estava sem o Mashiach, sem a certeza, sem a esperança, mas hoje, através do Mashiach, Deus nos dá essa esperança de alcançarmos o Olam Rabá, a terra prometida. Tenha fé, acrescente a sua fé através das suas obras, pratique a sua fé, confie em Deus, que Deus certamente fará cumprir a promessa que Ele prometeu aos nossos pais, aos profetas, ao Mashiach e a todos nós, de que um dia essa terra voltará a ser como o jardim do Éden, e nesse dia o Senhor estará com os homens sobre toda a terra. Que Deus te abençoe, te dê a certeza, a convicção e a firmeza de continuar nesse caminho por todos os dias da sua vida. Eu concluo essa meditação de hoje com as palavras do profeta Jeremias no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 26, em que ele nos diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que Deus te dê a certeza da salvação e a esperança através do Mashiach. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas semanas. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de esperança e que você possa praticar a sua fé a cada dia. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e mais pessoas através disso possam também perseverar na esperança de um mundo melhor. Shalom e até a próxima.